Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica com você e essa semana falando sobre a fé e a restauração da criação. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você que está em casa aí. Você acredita na volta de Jesus? Você acredita que Jesus vai voltar? E se você acredita, por que é que você acha que Jesus está demorando? Você acha que Jesus está demorando para voltar? E se você acredita que sim, qual a razão dessa demora? Queria ver a tua opinião e a gente vai responder essa pergunta à luz da Bíblia hoje aqui no programa Escola Bíblica. A gente só está começando, um rápido intervalo e na sequência nós estamos juntos com a sua audiência e a sua participação ao vivo. Até já! Já começamos agora o programa Escola Bíblica, é o segundo encontro nosso essa semana, de segunda a quinta-feira, ao vivo, programa inédito, às 8h30 da noite. Que bom que você escolheu estar com a gente para estudarmos a Bíblia. Tantas oportunidades, tantos canais, tantas opções que você poderia ter nesse momento, mas que bom que você escolheu estar aqui com a gente. Que bom que, de alguma maneira, a palavra de Deus, ela toca o nosso coração e pode fazer a diferença na sua vida hoje de uma maneira muito, mas muito especial. Nós estamos na temporada O Sentido da Fé. São períodos que a gente estuda alguns temas e essa é a penúltima semana. Semana que vem é a última semana dentro do estudo O Sentido da Fé. Nós já falamos sobre vários aspectos da fé aqui. Por exemplo, falamos sobre fé na Bíblia, fé e a criação, fé, graça e obediência, fé e a antropologia bíblica. Lembra desse tema aí? Fé e cosmovisão cristã. Abordamos vários temas. Dia 10 de maio, nós vamos começar uma nova temporada que vai falar sobre escatologia. O que é isso? Temas proféticos, temas apocalípticos, temas que fazem sentido para nós no dia de hoje, né? 2021. Então você não pode perder, tá bom? Enquanto isso, eu convido você a receber um presente. Antes de eu mandar os abraços aqui, antes da gente começar o tema, eu quero oferecer para você esse DVD. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil? Eu vou olhar para essa câmera aqui e vou mostrar o DVD para dar um close aqui. Esse DVD é um presente do programa Escola Bíblica, tá? O Sentido da Fé. Nós temos alguns dias que a gente vai anunciar ele se você não pediu a oportunidade. Através do WhatsApp, que você está vendo aí na tela, ou também através do telefone, e tem uma equipe que vai estar aguardando você nesse momento participar junto com a gente, tá bom? Eu quero mandar alguns abraços aqui no início de hoje. Tem dias que a gente manda abraço, tem dias que não dá para mandar, mas hoje eu vou fazer questão de mandar um abraço muito querido e carinhoso para aquelas pessoas que fazem questão de estar com a gente aqui no programa Escola Bíblica, tá? Eu quero mandar um abraço para uma pessoa querida que sempre está acompanhando aqui, e deixa eu pegar o nome bem certinho, não posso deixar de dizer o nome dela, é a Geisa Glória Pinheiro Neto. A Geisa é de Gravataí, Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz de ter a Geisa acompanhando com a gente aqui. Ela assiste a Novo Tempo, ela tem familiares que moram próximo à minha casa aí, ela conhece a Novo Tempo, lá do Rio Grande do Sul, ela entra em contato com a gente sempre aqui, tá bom? Geisa, Deus te abençoe, sua família, seus filhos, netos também, de uma maneira muito especial, tá bom? E não somente ela, mas tem muita gente de todo o Brasil representada aqui também, tá? A Cláudia Pereira entrou em contato com a gente aqui, a Maria Rosária, ela é de Penápolis. Penápolis, eu estou tentando lembrar de que estado que é Penápolis. É estado de São Paulo aqui? Não me recordo, né? Mas diga pra gente aí, tá, Maria Rosália? Penápolis. Tem também um abraço para Cardinale Lima, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. A Silvana Leite, ela é de Sorocaba, interior de São Paulo. Tem também a Exane Garcia, de Macaé, Rio de Janeiro. E tem mais gente aqui acompanhando nesse momento. O Valmor Rocha é de Gaspar, Santa Catarina. A Marta Hessel, de Tatuí. Ela diz assim, é a terra da Casa Publicadora. Ela mencionou que é a terra da publicadora da
organização da Igreja Adventista que produz materiais didáticos, materiais e livros também. A editora da Igreja Adventista fica em Tatuí, tá bom? Um abraço para Cláudia Spinelli, de Maceió, Alagoas. E mais 2 abraços para a gente começar aqui. Anice, de Tailândia, no Pará. E também um abraço para você de todos os cantos do Brasil e muita gente fora do Brasil acompanhando pelas redes sociais também. Daqui a pouquinho eu vou dizer quais são as maneiras de você assistir aqui a Novo Tempo, tá bom? Vamos orar e vamos ao tema de hoje, que é exatamente sobre a restauração da criação e, especificamente, por que é que Jesus ainda não voltou. É isso que a gente vai falar hoje aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Então vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa noite, por esse encontro, por tantas pessoas queridas que estão acompanhando e por podermos estudar livremente a Tua Palavra. Nos dê sabedoria, a compreensão dos altos céus e nos abençoe nessa noite, pedimos em nome de Jesus. Amém. Falando sobre a restauração da criação, sobre a volta de Jesus, curiosamente, hoje à tarde eu estava folheando um livro e o título do livro diz o seguinte, curiosamente, na data de hoje, as 100 mensagens mais importantes de Jesus. Os 100 ensinos de Jesus mais importantes aqui. E eu folheando, achei interessante, não adquiri o livro, mas estava folheando ali. E estava falando sobre vários temas que Jesus abordou. Jesus e o dinheiro, Jesus e a sexualidade, quando Jesus fala sobre o trigo e a erva daninha, sobre os hipócritas, sobre a transfiguração, sobre a despedida de Jesus, quando Jesus sobe para o céu, e aí vai. Vários, 100 temas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Uma coisa que nós começamos falando ontem aqui. Que poucas pessoas valorizam a volta de Jesus. Entre os 100 temas, não falava sobre a volta de Jesus, como se Jesus não mencionasse sobre a volta dele. Será que o meio cristão, será que as pessoas que se dizem cristãs estão se esquecendo de que um dos assuntos mais importantes que Jesus falou foi sobre a volta dele? Nós falamos ontem sobre os zombadores, aqueles que caçoam da volta de Jesus, aqueles que debocham da volta de Jesus. Falamos sobre os escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que, mesmo conhecendo sobre Deus, mesmo dizendo que são cristãos, eles escarnecem de Deus. Por quê? Porque eles não valorizam as coisas de Deus, eles não priorizam a volta de Jesus. E tem muita gente assim, nós mencionamos ontem. E ontem a gente falou sobre um texto, e a gente vai explorar um pouco mais esse texto hoje, que é 2 Pedro, capítulo 3, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, é um texto muito importante, que eu gostaria que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, leia com a gente vai trazer alguns elementos aqui, e no final, falar por que Jesus não voltou ainda, que esse texto fala sobre isso. 2 Pedro 3, 5 a 9. Vamos ler juntos? 1 Pedro 3, 5 a 9 diz assim: Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós vamos ler algumas informações desse texto aqui. Se a gente ler o verso 6 e 7, se você ler com calma, então, 2 Pedro 3, versos 6 e 7, Pedro começa a usar alguns argumentos, confirmando os eventos relatados em Gênesis, né? Ele começa a mencionar a criação, começa a mencionar o dilúvio, e ele começa a lembrar que os eventos de destruição em massa que foram protagonizados, que aconteceram lá no Éden, que aconteceram em Gênesis, né? Com, por exemplo, Noé, eles acontecerão também antes da volta de Jesus. E assim como foi destruído o mundo pela arca,
o mundo vai ser destruído novamente, não com água agora, mas com fogo. E a gente começa a entender um pouquinho. Pedro fala sobre o que Mateus menciona, né? Mateus capítulo 24 fala, né, que muitos que zombam de Deus vão ficar surpresos. Quando a gente lê Lucas capítulo 17 também, o Evangelho de Lucas capítulo 17, a partir do verso 28, você pode ler com calma ali, ele faz uma comparação com Noé também e com Ló, os dias de Noé e os dias de Ló. E nós falamos um pouquinho sobre isso, né? E como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente uma mensagem muito importante. O mesmo Deus que teve poder na criação, de criar tudo, que agiu lá no dilúvio, né? Que agiu em Sodoma e Gomorra, que ele colocou um ponto final com o dilúvio, colocou um ponto final com Sodoma e Gomorra, ele continua poderoso e na volta dele, ele vai dar uma recompensa também a cada ser humano. Então a Bíblia é clara em dizer, em todos os aspectos dela, do início ao fim, que vai existir um retorno de Jesus. Muita gente desconsidera isso, até o meio cristão, né? Mas Jesus, o assunto que ele fez a ênfase de acrescentar, nós lemos o texto ontem, ele dizendo o seguinte, que ele voltaria, ele só foi para preparar um lugar para nós, para preparar o caminho para a nossa chegada ao céu, mas ele voltaria. E essa indiferença, né, essa zombaria que muitas pessoas fazem, ou muitas pessoas simplesmente conhecem, mas rejeitam, desconsideram, ela não anula que os sinais estão se cumprindo, muitos sinais estão se cumprindo. E eu vou mencionar para você aqui alguns sinais. A gente não vai trabalhar, nós vamos estudar esses sinais, quem sabe, na próxima temporada. Mas eu quero mencionar para você alguns sinais antes da volta de Jesus, tá bom? Vamos acompanhar juntos aqui? Um desses sinais que eu quero repartir com você é justamente Mateus 24:14, que diz que é a proclamação do Evangelho em todas as nações. Então o Evangelho será pregado em todo o mundo. E muita gente questiona, mas como, pastor? A proporção de cristãos no mundo é ilusória perto do que existe de gente, né? Se converte um cristão por dia, nasce 1000 pessoas por dia. Mas vamos pensar, né, na possibilidade de pregação hoje, através de internet, de meios. Não quer dizer que todos têm que se converter, mas quer dizer que o Evangelho tem que ser pregado, as pessoas têm que ter um conhecimento sobre isso. E da noite para o dia isso pode acontecer, com os meios sociais, com as mídias sociais, com a internet, tantas outras formas. Deus sabe o caminho. Um segundo sinal, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Isso a gente tem visto acontecer. E a gente vai trabalhar em algum momento isso também. Quero mencionar para você mais um terceiro ponto, um período de crescente iniquidade. Você percebe que as coisas estão piorando? Se você parar para ler um jornal, acompanhar na internet, ouvir um rádio, ligar num telejornal, você vai ver que cada vez está se tornando pior o caráter humano. E você às vezes fala o seguinte, poxa, tem solução? Tem solução para o mundo, para o Brasil, para a política, para o caráter, para a família, para os relacionamentos? Cada vez pior. Eu vou dar uma pausa agora. Depois do intervalo eu vou mostrar para você mais um dos sinais da volta de Jesus e a gente vai responder biblicamente por que é que Jesus ainda não voltou, que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, tá bom? Aguardo você aí, aproveita esses 2 minutos, convide seus amigos e a gente volta rapidinho com você aqui no Escola Bíblica. Até já! Já voltamos com a Escola Bíblica para todo o Brasil e fora do Brasil também. Eu resolvi fazer algo aqui e dizer para você, tem muita gente que acompanha a gente em muitos cantos do Brasil, a gente está falando sobre os eventos que antecedem a volta de Jesus aqui, e eu queria dizer, se você que tem amigos que gostaria de assistir a Novo Tempo também, olha as maneiras que você pode assistir. Nunca falei isso, a primeira vez aqui, mas você pode assistir o programa Escola Bíblica por canais abertos, mais de 500 canais do Brasil, mais de 20 capitais, canais fechados, olha só, uma dica para você, Sky, canal 31, Claro, canal 27 e 257, Oi, canal 1,
Claro e NET, canal 184 e 684 e Vivo 240, canal 240. Na Parabólica também, você pode assistir no NT Play ao vivo, pode assistir no YouTube da Rede Novo Tempo ou no Facebook do programa Escola Bíblica NT. É muita forma de você assistir, por isso tem gente fora do Brasil que acompanha a Novo Tempo também, tá bom? Nós falamos no finalzinho do bloco anterior alguns sinais da volta de Jesus. Eu disse que mencionaria pelo menos 4 aqui. Nós falamos 3, eu vou para o 4º e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a demora da volta de Jesus, tá? O 4º ponto é esse, a vinda do anticristo. Um dos aspectos para que Jesus volte é que antes virá o anticristo. E a gente vai estudar um pouco sobre isso, sem medo, sem receio, sem exagero. Tem muita gente que faz sensacionalismo em cima do anticristo, mas a Bíblia, ela traz tranquilidade, ela é bem clara em dizer esse estudo, mas são alguns sinais aqui. Eu perguntei quantas pessoas, e por isso que é bom a gente interagir aqui, perguntei para você qual a razão que você acha que Jesus ainda não voltou. A Cláudia disse o seguinte: pastor, ela está mandando um abraço, na verdade, ela é da Metodista de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O J. Costa diz o seguinte, está dizendo que acredita que Jesus não voltou ainda porque o evangelho não foi pregado em todo mundo, não foi anunciado a todos. A Emília Pereira diz o seguinte, que ela acha que Jesus não voltou ainda porque não chegou a hora ainda, né? E também a Lediane, porque não foi pregado o evangelho para o mundo, a Heloísa também, Quelete também dizendo que não foi pregado o evangelho. O fato é que existem uma somatória de fatores. O evangelho não foi pregado, é claro que Deus tem a agenda dele, Deus tem o tempo dele, Deus tem muitas razões, mas vamos à Bíblia para ver qual é a principal razão que Jesus não voltou ainda. Salmo 90, verso 4, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. O texto que nós estamos lendo de 2 Pedro, ele fala sobre isso, ele fala que Jesus não voltou ainda, e a gente começa a ver um deslumbre por que Jesus não voltou ainda, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, no ano 2000, eu ia fazer 20 anos. 20 anos, cravadinho ali. E eu falava assim, olha, tomara que Jesus não volte até 2000, que eu quero casar antes de Jesus voltar. Meu pensamento era esse, não, tomara que ele não volte. E eu sei que 2000 passou, 2010, 2020, eu casei, tenho os filhos e Jesus não voltou ainda. E nós devemos ter uma certeza que o evangelho ele vai acontecer no tempo de Deus e a volta dele também. Esse é um ponto importante tratado por Pedro, né? A noção do tempo de Deus é diferente da nossa noção de tempo. Moisés, ele descreve em 2 Pedro, ou melhor, Moisés, ele destaca isso, Pedro destaca isso, o salmista destaca isso, né? O Salmo 90, verso 4, nós lemos aqui, 1000 anos são para Deus como o dia de ontem, não faz diferença, né? E muita gente fala assim, pastor, mas nós estamos esperando Jesus voltar há 2000 anos, faz 2000 anos que a gente está esperando. Na verdade, nós estamos esperando o tempo de vida nosso. Quantos anos você tem? Qual que é a sua idade? Você sabe a sua idade. Quando que você passou a ter consciência da vida, de volta de Jesus? Quem sabe com 5 anos, 10 anos, aos 40 anos de idade, você tem 60. Então, na verdade, você está esperando há 20 anos. A gente só espera o tempo de vida nosso. E Deus sabe o tempo certo. O atraso de Deus, se é que é um atraso que a gente pode dizer, em cumprir a promessa dele, não é como o atraso do ser humano, né? O ser humano atrasa por incapacidade. O ser humano ele atrasa porque ele é inconstante em manter a palavra dele. Mas Deus, ele ainda não veio, Cristo não veio por causa da longanimidade, é isso que a Bíblia diz, né? O longo ânimo da misericórdia de Deus. A demora de Deus pode ser chamada de paciência, né? Então, essa é a razão que Pedro apresenta para essa aparente demora, que a gente pensa ser uma demora, mas na verdade é a misericórdia de Deus. Eu queria que você pensasse comigo, né? E muita gente pode dizer assim, pastor, mas se Deus for esperar pela misericórdia dele, sempre vai ter alguém que ele vai ter que esperar. Só que a gente não sabe exatamente como que Deus vai agir. Deus tem o tempo dele e Deus tem os artifícios dele.
Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu o mundo num primeiro momento através da catástrofe, né? Com Noé, eu te pergunto o seguinte: Deus deu oportunidade para um, para outro, ele sabia que eles queriam oportunidade, mas, no entanto, chegou um momento que ele falou assim: ó, deu, não dá mais, não dá para esperar mais. Deus está dando oportunidade, ele não vai ficar esperando nascer mais um para que ele se converta, nascer outro, ou aquele lá. Chegará um momento em que Deus vai dizer assim: olha, basta. Mas a essência da mensagem bíblica é que Deus, através de Cristo Jesus, não voltou ainda por misericórdia. Um dia esse tempo vai encerrar. Os que não se arrependerem vão sofrer as consequências da decisão, da escolha que fizeram. Então, apesar de a gente ver que Deus deseja a salvação de todas as pessoas, de toda a raça humana, Ele não decretou a salvação universal. É uma questão de escolha. Ele deu a oportunidade para todas as pessoas, porém, Ele não vai salvar todas as pessoas. Deus não vai salvar ninguém de qualquer jeito, né? Tem gente, e eu gosto sempre de pensar nessa ideia, tem muita gente que cita a Bíblia, conhece da Bíblia, fala da Bíblia, sugere para outras pessoas lerem a Bíblia. Sempre que alguém está passando mal, ela chega: olha, mas como diz a Bíblia, tenha paciência, Deus está cuidando de você. Mas não basta isso. Deus quer pessoas que tenham compromisso com a Bíblia. Então vai chegar um momento que, por mais que Deus tenha misericórdia, Ele vai dizer assim: ó, basta, né? Chega de pessoas que nunca quiseram saber, e chega também daqueles que fingiram que querem saber, e na verdade são só casca e aparência também. 2 Pedro 3, nós estamos lendo aqui 2 Pedro, e agora eu quero ler os versos 10 em diante com você. Diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor, se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O dia do Senhor, a volta de Jesus é certa. Nós lemos aqui, 2 Pedro declara isso. Aquele será um dia de um paradoxo, né? Felicidade para muitos, tristeza para outros, de acordo com a escolha feita. Então, por isso, agora, hoje é o momento de abrir o coração, de aceitar a mensagem de Cristo Jesus. Eu quero ler para você um último texto, esse eu quero ler na Bíblia. Eu fiz questão de marcar aqui, Abacuque, capítulo 2, verso 3. Olha que texto interessante, vou ler na Bíblia para você aqui. Diz assim, Abacuque, capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, se por acaso demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Se Jesus, numa visão humana, demorar, tardar, o que a Bíblia diz? Espere. Espere a volta de Jesus. Por mais que às vezes você diga assim, está demorando demais, podia vir logo. Deus está dizendo assim, calma, no tempo certo, na hora certa, eu vou vir. Como saber que Jesus ainda não veio? Será que Jesus já não veio de uma maneira invisível, como algumas religiões falam? O arrebatamento será secreto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda essa semana, tá? Amanhã e depois. A Bíblia é muito clara e ela destrincha esse assunto da volta de Jesus com uma clareza que é importante a gente compreender. Eu e você aprendermos juntos, tá bom? Então eu convido você a estarmos juntos amanhã mais uma vez, 8h30 da noite. Não perca a oportunidade de estar com a gente. Esse programa aqui que você assistiu e outros da temporada e das temporadas anteriores estão no NT Play, tá bom? ntplay.com.
E eu quero lembrar você que você pode pedir o seu curso bíblico gratuitamente, O Sentido da Fé também. Que Deus te abençoe, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. E eu estou te esperando agora no Instagram, tá bom? @Escola Bíblica NT ou pelo Facebook também. Que Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse encontro, por mais esse estudo. E que bom sabermos de ensinos tão importantes da Tua vinda aqui nessa terra. Nos ajude, acima de tudo, a estarmos preparados para esse encontro, para abrirmos o nosso coração e priorizarmos esse dia. Que nada tome a prioridade e que nós esperemos no Seu tempo, com paciência, com fé, com fervor e ajudando outras pessoas a compreender essa esperança também. Nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento. Eu peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.